de hoje vamos falar sobre um pensador contemporâneo chamado Jeffrey Wicks, nascido em 1955, muito ainda, e vai trabalhar a questão da sexualidade. Para eles, segundo os seus estudos, a sexualidade humana é uma construção social. Em cada tempo, em cada lugar diferente, nós encontramos padrões de comportamentos sexuais diferentes. Muitas vezes esse padrão é regido, inclusive, pelas religiões. As religiões ditam a norma de como nós devemos proceder sexualmente. E mais recentemente, quem tem ditado as normas, os padrões de comportamento sexual é a ciência. Então, ao longo da história, a gente vai vendo essa variação aí, segundo Jeffrey Wicks, né? Para ele, a sexualidade tem tanto a ver com as crenças, como a gente acredita, com as ideologias, com as ideias que cercam ou que circulam pela sociedade, quanto com o corpo físico. Então, a sexualidade não se resume ao nosso corpo, à biologia, mas ela é influenciada também por fatores sociais, culturais, históricos, temporais e geográficos também. E a gente vai ver como que vai mudando ao longo do tempo a perspectiva, a visão sobre a sexualidade. No século XIX, 1835, uma emenda do Código Penal aprovada em Reino Unido, na Inglaterra, recriminalizou a homossexualidade masculina e endureceu as leis contra a prostituição. Então, no século XIX, na Inglaterra, ser homossexual era crime. Inclusive, tinha algumas práticas de punição, não só no século XIX, mas até no século XX. As práticas ou as punições para a prática homossexual incluía aí castração química. Se a gente olhar para os Estados Unidos da América, até a década de 50, em alguns estados norte-americanos, se uma menina fosse pega se masturbando, ela teria o seu clitóris cauterizado. Queimar o clitóris, que é uma parte da genitália feminina, da menina, responsável por ter estimulação ali e atingir o orgasmo, né? Numa relação sexual. Então, uma região importante para ela atingir. Era crime. Então você queima para ela nunca mais se masturbar, porque ela não vai ter mais prazer. Você queimou a parte, a região que faz com que ela sinta prazer, entendeu? Ela não vai sentir mais prazer. Até a década de 90, em alguns estados norte-americanos, o sexo oral era considerado crime. Poderia ser preso se fosse pego praticando sexo oral. Então, são visões e perspectivas aí bem polêmicas sobre a questão da sexualidade, né? A prostituição já foi considerada crime também, a homossexualidade. Engraçado que a homossexualidade é masculina. A homossexualidade feminina geralmente foi tolerada. Por quê? Porque é um fetiche masculino. Então, como são sociedades patriarcais, machistas, o que o homem gosta de fazer muitas vezes é feito que você gosta, né? Em 1968, um artigo aí da socióloga britânica a Mary McIntosh ajuda a promover a visão de que a sexualidade é determinada socialmente, não biologicamente. Então, até a ciência no século XIX, até boa parte do século XX, considerava, por exemplo, a homossexualidade uma doença. A homossexualidade só deixou de ser considerada doença pela medicina, pela ciência, na década de 1970. E hoje, né, isso não existe mais. A homossexualidade é considerada, né, entre tantos outros tipos de comportamento sexual, e a nossa sexualidade não se resume à biologia. Mas até biologicamente, se você olhar, praticamente, né, em quase todas as espécies de animais você encontra comportamentos homossexuais. Então, não é exclusividade humana. E se é na natureza, independentemente de nós, seres humanos, é porque, se é na natureza, é porque é natural, porque é normal, porque é comum. Por mais que a ciência diga que não, o comportamento muitas vezes é desviante, né, ou patológico, doentio. Até a década de 70 era visto assim, né? Em 1976, a história da sexualidade do filósofo francês Michel Foucault examinou o papel dos especialistas da classificação da sexualidade. Foucault é um dos grandes críticos da ciência, de como a ciência vai construir um discurso que quer ser a verdade, e um discurso que é um discurso de saber-poder, e de controle, de biopoder, de poder, controle, domínio sobre nossos corpos. Em 2002, casais aí do mesmo sexo podem juridicamente adotar filhos no Reino Unido. Então, começa a mudar a legislação. Antigamente era proibida a homossexualidade, agora homossexuais podem adotar filhos. Mas ainda há uma pressão muito grande, por exemplo, no nosso país. Aqui, se a gente for olhar para o Congresso, nós temos uma bancada muito forte, conservadora, que é a bancada da Bíblia. Essa bancada lá não quer deixar, por exemplo, homossexuais adotarem crianças. Crianças que foram abandonadas por pais heterossexuais
Porque o filho nasce de um relacionamento heterossexual entre um homem e uma mulher. Mas esse casal hétero abandonou. E por que essa criança não pode ser criada num casal homossexual? A justificativa é que isso vai perverter a sociedade, os conservadores veem isso algo aí até problemático, né? Vamos dizer assim, doentio. Mas fica esse questionamento. O doentio não foi em relação heterossexual e abandonou uma criança. Então, em 2014, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legalizado no Reino Unido. Então, casais do mesmo sexo podem adotar, agora podem casar também. Essas legislações também existem no Brasil, ou tenta-se implantar no Brasil, mas há essa pressão, há essa resistência da bancada conservadora, da bancada da Bíblia. Então, a sexologia inventa as categorias homossexual e heterossexual. Inventa aí no século XIX. Homossexual, quem gosta do mesmo sexo. Heterossexual, quem gosta do outro sexo. O casamento é promovido como necessário para uma sociedade saudável e estável, ou seja, a visão de que o único tipo de relacionamento saudável é o casamento ou a relação heterossexual entre homem e mulher. Entre dois homens ou duas mulheres é visto como algo doentio, não é saudável, faz mal não só para os envolvidos como para a sociedade. Então a lei regula a sexualidade decidindo quem pode fazer o quê. A gente viu aqui, no Reino Unido, ser homossexual, você sofrer castração química. Nos Estados Unidos, menina que masturbava tinha clitóris cauterizado, sexo oral é proibido, é considerado crime. Então a homossexualidade é construída como uma normal, como mentira, e a heterossexualidade foi construída historicamente como normal. Mas se você olhar para outras sociedades, na Grécia Antiga, por exemplo, a homossexualidade era absolutamente normal. Inclusive os deuses eram homossexuais. Zeus na verdade era pansexual. Zeus pegava deusas, pegava ninfas, pegava mulheres, pegava rapazes, pegava até animais. Zeus era ou pansexual. Pegava de tudo, não perdoava nada nem ninguém. Oscar Wilde, um grande escritor aí, ele foi julgado e condenado no final do século XIX por indecência bruta com outros homens. Era um grande escritor e era homossexual. Ele gostava de fazer suas aventuras sexuais com outros homens ali. Ele acabou sendo julgado, teve um julgamento do escritor irlandês e se ajudou a construir a visão de que a homossexualidade é um problema social, um problema para a sociedade, um problema também de patologia, é uma doença. Então, isso tudo aí mostra como a sexualidade ao longo do tempo é sempre um instrumento de controle político e social, chamada libido dominante. Quando você domina a sexualidade do outro, você consegue dominar o outro. É através da sexualidade que ocorre essa busca por tentar controlar e manipular as pessoas. Então, os processos sexuais constroem sua identidade, sujeito, não apenas por categorias, mas no nível de desejos individuais. Então, pensando em Jeffrey Wicks e a sua perspectiva de que a sexualidade é uma construção social, histórica, temporal e geográfica, muda com o tempo. E as visões aí vão sendo influenciadas pela religião, pela ciência. E é problemático quando você constrói uma visão preconceituosa sobre a sexualidade, porque não há um padrão se você olhar para a história da humanidade. Entendeu?